pode vir para o Canadá, que tem emprego, saúde para todo mundo, dinheiro à vontade. Sei. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem, tranquilo? Cara, eu tenho um problema com gente que fica fazendo propaganda enganosa em todas as áreas, tá? Acabando de ler uma coisa aqui, diz que no Canadá tá cheio de emprego, não sei o que, tá cheio de dinheiro e às vezes o coitado, o sonhador, sem saber das verdades da vida, vai para lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os países têm problemas. Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra, todos os países têm mendigos, tem todo tipo de gente. Às vezes a gente olha para o nosso país e fala assim, poxa, aqui é tão difícil, mas lá também tem as suas dificuldades, tá? Tem grandes vantagens, a gente vai falar nesse vídeo de hoje, mas também tem suas dificuldades. E hoje eu quero fazer um vídeo que é para falar para você a verdade sobre o Canadá, tá? Então, eu fiz alguns levantamentos, já tem 2 meses que eu estou fazendo esses levantamentos. Conversei, né, com uma pessoa, fiz também um levantamento de materiais da internet, vários e vários vídeos de depoimentos de pessoas que estão lá, tá? Para saber qual que é a verdade sobre isso, tá? E aí eu fiz um levantamento e no vídeo de hoje eu quero falar quanto de dinheiro você precisa ter para ir para o Canadá, se vale a pena, se realmente vai mudar a sua vida. Então, eu queria que você pudesse assistir esse vídeo e se você gostar, deixa um like, porque deu muito trabalho, tem 2 meses que eu tô trabalhando com isso, tá? E se você gostar, por favor, deixa o like aí para nos ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, tá entrando aí no canal a primeira vez, meu nome é CP, eu sou do canal TechP News, o único canal do YouTube que tem de tudo, tá? Não tem outro igual o meu, de serviço de pedreiro, culinária, carpintaria, tudo, jogo, videogame, saúde mental, tudo que você imaginar nós temos vídeo, tá? Eu tenho mais de 6.000 vídeos, tá? Só no canal TechP News. No Music Gospel tem uma lenhada também. Então, pode se inscrever que eu tenho certeza que algum vídeo você vai gostar. Eu sou o cara que não gosto de rasgação de seda. Eu gosto do trem com os pingos nos is. Falar sempre a verdade, dizer a real, né? Isso é muito importante. Tá faltando pessoas, né, que parem de propaganda enganosa e venham falar a verdade, tá? Então vamos lá. Quanto de dinheiro precisa para morar no Canadá? Eu já fiz um vídeo de quanto você precisa para aposentar nos Estados Unidos. Vou deixar na descrição. Nesse vídeo muita gente fez perguntas sobre o Canadá, por isso eu estou trazendo esse vídeo, tá? Da onde eu tirei as minhas fontes? Internet, entrevistas, pessoas que moram lá, tá? Notícias oficiais do país, tá? Informações sobre o consulado, então são informações precisas e verdadeiras. Essas informações não necessariamente vai valer para o resto da vida. Nós estamos fazendo o vídeo hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, portanto, se você for assistir esse vídeo para frente, pode ter algumas variações. Então, sem delonga, vamos para lá. Beleza, pessoal. Existem vantagens de morar no Canadá, nos Estados Unidos? Lógico, óbvio que tem. Quais são essas vantagens? Assim como tem vantagens de morar no Brasil. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Quais as vantagens de morar no Canadá? Então vamos lá. Impostos justos, ou seja, você que é um empresário, você que vai abrir uma empresa, você que é funcionário, você que faz compra, você que quer ter um sonho de ter uma casa própria, você vai pagar impostos justos, tá? Não é livre de impostos, tem impostos, mas os impostos são mais justos que no Brasil, tá? Com toda certeza. Você tem menor burocracia, tá? Então, vou deixar um link aí embaixo para vocês verem como foi difícil eu tirar o CRV, tá? 7 etapas para tirar o CRV, que é o documento do carro. Dá uma olhada lá. Eu acho que no Brasil o que mais me incomoda não é dinheiro, é a burocracia, a papelada e a encheção de paciência desse povo aí, tá? Menos burocracia, muito menos mesmo. Você para abrir uma empresa no Canadá é muito fácil, tá? Criminosos são punidos de verdade, então não pode até que ter
Pode até ser que tenha corrupção, como todo país tem. Pode ser até que tenha um bandido que consegue fugir, mas aqueles que são pegos, eles são punidos de verdade, tá? Então, você que é criminoso, não pense em ir pro Canadá, porque senão você vai se lascar. É sério mesmo, tá? Então, os criminosos são punidos. Maior número de oportunidades. O que você quer dizer com oportunidades? Você vai ter condição viável de realizar os seus sonhos muito mais fácil. E eu vou mostrar para vocês que isso é verdade, tá? Então você que tem sonho de comprar um piano, no Brasil é praticamente impossível. Lá você consegue, tá? Você que tem sonho aí de comprar um jet ski, no Brasil é muito difícil. Lá você consegue. Então, são coisas que têm mais facilidade, mais oportunidade. Não que você não consiga comprar aqui no Brasil. Consegue. Tudo que você quiser, você trabalhando, lutando, você consegue em qualquer país. Quanto, acredito eu que nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, a gente tem mais oportunidades, mais acesso a mais coisas, tá? E qual que é as desvantagens? Tem desvantagem, CP, de morar no Canadá? Sim. Qual que é? A saúde é cara. Muito cara. Mais cara que o Brasil. Tá? Então, você é obrigado a ter um plano de saúde e além do plano de saúde, tudo que você faz, você paga um extra. Por exemplo, sua esposa vai ter um filho, um parto. Um parto lá custa em média $22.000. Aí, de ver você pagar os $22.000, você tem um plano. O plano cobre 20 mil, você paga os $2.000 de diferença, tá? Mas é muito caro. $22.000 num parto é muito caro. No Brasil, você faz de graça, tá? Então, muito importante falar isso. Língua e cultura totalmente diferente. Não vai para o Canadá achando que os costumes de lá são iguais aqui. Eles não são iguais aos brasileiros, tá? Essa questão do jeitinho brasileiro, do brasileiro ser acolhedor, isso não tem no Canadá, tá? Então, tenha ciência disso. Eles gostam de pessoas trabalhadoras, lutadoras e que gostam de vencer. Perfil derrotado, meu querido, não é uma cara do Canadá, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso aqui. Visto e documentação é muito difícil e chato de conseguir, tá? Tem uma galera pregando que é mais fácil ir para o Canadá do que para os Estados Unidos. Não é verdade, tá? Talvez o Canadá tenha algumas acessibilidades melhores, mas é tão difícil morar no Canadá quanto nos Estados Unidos, tá? É muito difícil. Onde eu vi isso? Eu vi dos testemunhos das pessoas que estavam falando da dificuldade de morar no Canadá também. Então, não vá pensando que você vai ter oportunidades caindo do céu. Nada cai do céu, meu querido, tá? Outra coisa importante, tá? Para você que quer ir para o Canadá, tá? Muito importante. Você tem que ter uma base sólida. Não adianta achar que você vai para o Canadá sem dinheiro e vai ficar rico. Não é assim que funciona, tá bom? Então fica aí que você vai entender o vídeo. Aqui eu falo a realidade. Não tem essa de que o visto e a documentação do Canadá é mais fácil que dos Estados Unidos. Não é, tá? Todo mundo que eu vi dar o testemunho mostrou as dificuldades, o passo a passo. Inclusive, hoje eu vou deixar alguns testemunhos das pessoas que foram para lá, que fizeram o vídeo e que vai mostrar para vocês que não é tão fácil como você imagina, tá? Vamos lá. Desvantagem de morar no Canadá: fiscalização. Então, aqui no Brasil tem muita lei e pouca fiscalização. Exemplo: é proibido entrar dentro do hospital sem máscara. TTCP aqui é cobrado que nem a escrava Isaura. Se eu entro sem máscara, eu sou sacrificado. O cirurgião fulaninho de tal, ele entra sem máscara, acontece nada. Isso não acontece no Canadá. A lei é muito severa. Se você sair fora da lei, você vai ser preso e a penalidade de lá é muito, muito maior do que do Brasil, tá? Então, fique esperto. Outra coisa, o clima é muito diferente do nosso brasileiro. Nós estamos acostumados com calor, né? Até mesmo com a seca, né? Então lá você tem climas de neve, frio, muito frio. Às vezes tem lugares que tem muito quente. Todo mundo tem imagem do Canadá, que é um país
tipo o Ártico. Não, depende do lugar. Tem lugar que é muito quente, você precisa de ar-condicionado, tá? Então, já tira da sua cabeça que o clima é muito diferente. Tem as doenças próprias do Canadá, tá? Talvez não tenha as mesmas doenças que tem no Brasil, mas tem as doenças de lá, tá? Então é bom você atinar sobre isso também. Agora eu quero falar para vocês de coisas que você tem que atentar antes de ir para o Canadá. Nunca, jamais, entre todavia circunstâncias, jamais vá para o Canadá quando que você nunca deve ir para o Canadá? Presta atenção. Tenho doença crônica. Eu já estou com um problema aqui no Brasil. Eu tenho uma doença que eu preciso de um tratamento. Não vai para o Canadá, porque lá é caro, muito caro, tá? Né? Por exemplo, eu tenho uma doença de rins, eu tenho uma doença crônica que nunca vai parar, eu tenho aí, sei lá, uma pedra na vesícula, eu tenho algum problema de coração, resolve o problema no Brasil e depois tu vai. Porque se tu for com o problema, é bem provável que você não vai conseguir resolver o problema lá e vai ter que voltar e vai gastar dinheiro à toa, tá? Então, se você tem uma doença crônica, pensa várias vezes antes de ir para o Canadá. Não estou dizendo que você não possa ir. Eu estou dizendo que a saúde lá é cara. O tratamento lá é caro. Você tem que pagar um plano de saúde caro, tá? Os planos de saúde lá, que pelo que eu vi, os testemunhos aí, é em média de 300 até 3 mil dólares, os melhores, tá? Então você tem que saber se você vai ter condições de trabalhando. Se você tem condições de trabalhar, você precisa trabalhar se você for para o Canadá, tá? Tem muita oportunidade de emprego. Emprego não é problema no Canadá. O problema no Canadá é você trabalhar, tá? Chegar lá, tem serviço de carpintaria para fazer casa, serviço de eletrônica, serviço de informática, mas tu tem que trabalhar, né? Não é igual aqui que fica passando a mãozinha na cabeça, não. Lá tu trabalha ou passa fome. Então, atenta nisso aí. Então, se tu tem uma doença crônica, não vai para o Canadá. Resolve a doença aqui e pensa duas vezes. Pesquisa todos as possíveis como que você trataria essa doença lá. Então, antes de ir, pesquisa bastante, tá? Se tu não tem inglês aceitável, o que é um inglês aceitável? É um inglês que dá para sobreviver, tá? Você está trabalhando lá, sei lá, num fast food. Você está trabalhando fazendo comida. Ou você está entregando, você é Uber. Você tem que ter um inglês aceitável. Né? O que é um inglês aceitável? Você saber se comunicar com seus clientes, saber pedir troco, dar troco, falar datas, falar números, né? Falar bem algumas coisas. E com o tempo, claro, você vai aperfeiçoando. Então, se você não tem nenhum tipo de inglês, cara, tu vai sofrer demais, tá? Não é igual aos Estados Unidos, que tem lugar nos Estados Unidos, por exemplo, ali próximo da Disney, né? Existe uma galera de brasileiros morando ali. Tem gente que fica falando só português, né, o dia todo. Lá no Canadá, não, tu tem que falar inglês, tá? Então, se não fala inglês, inclusive para ir para lá, você tem que ter uma comprovação, que não é fácil de conseguir, de um nível aceitável de inglês, tá? Então, se tu não tem inglês, meu amigo, se você acha difícil falar inglês e se tua língua não embola, pensa duas vezes. Nunca vá para o Canadá se você não tiver pelo menos $1.000 por mês para poder sobreviver. Inclusive, o governo canadense, ele pede para uma comprovação de renda por pessoa de $1.000, né? Para você comprovar que você tem. Para que serve esse dinheiro? Se der problema, tu volta para o Brasil. É esse dinheiro que serve para isso, tá? Inclusive, não é bom nem você gastar ele. Você usa ele no último caso, tá? Porque esse dinheiro serve como comprovação de renda. É obrigatório ter ele, tá? Outra coisa, não vai para o Canadá se tu for preguiçoso. Cara, não faça isso. Se você não gosta de trabalhar, se você não é trabalhador, se você não é um cara pra frente e que não move nada, você é cara que é preguiçoso, quer ficar jogando videogame, não vai pro Canadá que tu vai sofrer, tá? Quem tem oportunidade lá no Canadá é aquele cara pra frente que quer trabalhar, né? Tem um colega que tá lá, ele começou ganhando $14,50, tá? Não é cents? Lá é outra coisa, agora esqueci o nome. É $14 que ele ganhava, tá?
Hoje ele ganha 25 dólares por hora. Por que ele aumentou? Porque ele mostrou trabalho, dedicação, né? O chefe falava uma coisa, ele fazia 2 vezes melhor, tá? Então é gente assim que eles querem no Canadá. E você cresce rápido e vai ganhar muito, muito, muito dinheiro. Mas se você não tiver esse perfil de trabalhador, de querer ajudar o país, de querer vestir a camisa, tu não vai conseguir sobreviver não, tá? Então não vá para o Canadá se você for preguiçoso. Você tem que ser trabalhador, tá? E está acostumado a trabalhar pelo menos 10 horas por dia, tá? Ou até mais que isso. Então pensa nisso antes de ir para o Canadá. Respeitar as leis. Então, se você não está acostumado a respeitar as leis, acha que o outro país é igual ao nosso Brasil, tu vai se lascar. Não pensa você que você vai chegar no guarda de trânsito e vai falar, ô, seu guarda, dá um jeitinho. Ele vai descer a caneta em você e você vai ser preso por corrupção, tá? Então, toma cuidado que o Canadá é outro país, é outro estilo, outra cultura. Então, não vai para lá se você está pensando em desrespeitar as leis, tá? Então, isso aqui são só alguns aspectos muito importantes. Não vou falar muita coisa sobre isso, senão o vídeo vai ficar gigante. Então, pensa nisso antes de ir para o Canadá, tá bom, pessoal? Bom, agora a gente vai falar dos gastos propriamente dito que você vai ter, tá? Eu vou dar aqui exemplos, cada família é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, e eu recomendo muito você contratar uma empresa que faça, né, um levantamento da sua vida. Ele vai dar todos os cálculos, todas as informações. Existem empresas canadenses que são especializadas em trazer pessoas para o Canadá e eles vão falar sobre visto, sobre, né, eles vão te dar todo o caminho, tá? E você vai ter as melhores oportunidades dentro do país, tá? Então é muito interessante você contratar uma empresa. Não vá sozinho. Tenha sempre uma empresa para você se orientar, tá? Inclusive vou deixar um link aí embaixo de uma presidente de uma dessas empresas canadenses, né, voltadas para os brasileiros que querem ir para lá trabalhar, tá? Vou deixar aí na descrição, depois você pode ter em contato com ela e tal. Muito bem. Gastos com visto. CP, eu vou ter gastos com visto e não é pouco não. É muito. Viu? Então segura aí da cadeira, não levanta muito, que senão você vai tontear, depois vai falar que a culpa é minha. Vamos lá, gastos com visto. Você tem vários tipos de vistos. Eu não sei todos e eu vou citar os que eu aprendi, tá? Você tem visto de imigração, você tem visto de estudante, visto de ETA, né, que é aquele visto ETA, né, que é aquele visto que você está vinculado ao visto americano, é muito interessante esse. O visto de Quebec, tá? Então eu vou deixar na descrição um vídeo de um cara que fala mais sobre visto, ele entende mais do que eu, tá? O que importa para mim é din-din, bum-bum, fum, o que eu preciso, tá bom? Então vamos lá, gastos com visto. Qual o problema do visto? Vamos lá, primeira coisa, você precisa comprovar renda. Então, não vai achando que você vai sair do Brasil com zerinho, sem dinheiro nenhum, e tu vai para o Canadá. Tu tem que comprovar renda, tá? Depende da onde você vai e depende do que você está fazendo. Essa renda pode ser de 1.000 a 10 mil dólares de comprovação, tá? Depende. Tem gente que precisa comprovar 1.000. Tem gente que precisa comprovar 1.500, tem gente que precisa comprovar 1.000 por pessoa. Isso aí varia muito. Por isso que eu falei com vocês que vocês têm que ter uma agência para ajudar vocês, tá? Nessa transição de um país para o outro. Você tem que ter um passaporte, tá? E é interessante você mesmo você que não quer viajar para outro país, é muito legal você ter um passaporte, né? Porque o passaporte ele vai ficar guardado, mas o dia que você precisar, ele está lá. Em média, o passaporte vai custar para você uns R$300 e um pouquinho de dor de cabeça. Você tem que ir lá na Polícia Federal, depois ele chama de novo, depois te entrega o passaporte, né? Tem umas paranauê. Mas é barato, R$300 você consegue um passaporte. Você tem que ir no consulado canadense, que eu sei, aqui no Brasil, tem 4 lugares apenas que tem um consulado canadense. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que é a capital, São Paulo, capital, e Distrito Federal, as principais capitais do país. Então, tu mora lá no norte do país, você vai ter que vir por nossas capitais para você regularizar a documentação
né, no consulado. Pode ser que você não consiga no primeiro dia, portanto é interessante você se hospedar em algum lugar para ter, né, pode ser que demore o processo e você consiga fazer esse processo sem perder sua viagem, tá? Então eu vi falar, por exemplo, de um cara que ele foi no consulado, aí juntou uns problemas de feriado, aí os caras não queriam atender. Eu sei que ele precisou ficar 10 dias em São Paulo para poder ser atendido pelo consulado. Então se prepare que é um pouquinho chato mesmo, tá? O que o consulado vai fazer? Ele vai, né, vistoriar toda a sua vida. Então se você tiver problema financeiro, tá devendo SPC, se você tem aquela vida toda, não vai conseguir visto nem a pau, tá? Então ele vai fazer todo um levantamento do seu histórico, de documentação, eles têm tudo lá, eles puxam no programa e sabem tudo da sua vida, tá? Então o consulado só vai te ceder o visto depois de olhar toda essa situação. Bom, e essa consulta no consulado canadense, eu nem vou falar preço, né? Vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Eu tô aqui, né, em Minas Gerais, no norte de Minas, eu vou ter que viajar para Belo Horizonte. Vou gastar aí uns 1.000 pau com hospedagem, né? Vai supor que eu tenho que esperar uns 4 dias para aquela conversa tá papelada, não sei o quê. Uns 1.000 pau, R$1.000. Mas talvez uma pessoa que mora no Nordeste, ela vai gastar uns 5.000. Então, depende. Então, por isso que eu nem coloquei preço aqui, tá? Regularização. Então, depende de como está a sua vida. Tem gente que está todo ferrado. Nome no SPC, devendo fulano, devendo Beltrano. Não há o que fazer, meu querido. Você tem que regularizar a sua situação. Então, dependendo dessa regularização, ninguém sabe quanto de dinheiro você vai gastar na regularização dos seus problemas. Tem isso também. Pode ser 0, pode ser R$1.000, pode ser 10 mil, 50 mil, não sei. Tá? Você tem que regularizar a sua situação antes de ir para o Canadá. Taxas do visto, tá? Que também pode variar de acordo de pessoa para pessoa, família para família. Tem vistos que são muito baratos, vai custar R$250 e pode chegar até R$5.000. Então depende da sua situação, tá? Eu recomendo muito que você, antes de ir para o Canadá, tenha uma situação bacana para você não ter muitos problemas com o seu visto, tá? CP conseguiu visto. Tô com visto, tá bacana, tá bonito e tá cheiroso. E agora, o que eu preciso? Acabou? Acabou não. Acabou não, pessoal. Inclusive, eu tô achando que esse vídeo vai ficar longo. Eu vou deixar uma legenda para você entrar no ponto que você quer, para estudar o que você quer dentro do vídeo, tá bom? Você viu que já tem muito gastos com visto, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui um levantamento que eu fiz, né, individual, para você saber mais ou menos quanto foi que a pessoa gastou. Então vamos lá. Lembrando que hoje o dólar ele está custando aí cerca de R$4, tá? Então um dólar canadense R$4, um dólar americano está quase 6. Então tem que levar isso aí em conta. O dólar canadense ele tem menos valor. Então logicamente quando você for comprar alguma coisa no Canadá é um pouquinho mais caro do que nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o que é melhor, comprar um violão nos Estados Unidos ou no Canadá? Nos Estados Unidos, porque o dólar lá tem mais valor, tá? Então, deu para entender, né? Bom, CP, tô com visto, tá bonitinho, tá tudo certo. E agora? Comprar passagem, né? Vamos comprar passagem. A passagem é um negócio que varia muito. Você tem que ver as oportunidades. Por exemplo, hoje mesmo eu tirei um curso de passagem, né? Essa simulação que eu fiz foi para capital do Canadá, Belo Horizonte, tá? Ó, tem passagem de 7.000, 3.000, 4.000, depende da época, depende da movimentação. Então você tem que escolher uma época certa para ter passagens legais. Uma vez eu vi uma passagem de R$1.000 para o Canadá, mas era uma época fora de temporada e tal, aquela coisa, né? Então tem sim passagens baratas, mas você tem que pegar a oportunidade. Em média, é R$3.000 de Belo Horizonte até o Canadá, tá? De São Paulo é um pouco mais barato, tá? Mas aí você tem que viajar até São Paulo. Então, não sei onde você mora do Brasil, você tem que olhar isso aí. Então, você sim tem um custo de passagem. Eu estou mostrando aqui uma passagem de uma pessoa apenas ida, tá bom? Não sei quantas pessoas você está querendo levar. Talvez você e sua mulher, talvez você e sua mulher e seu filho, seus 2 filhos, não sei, tá? Tem que avaliar isso aqui também. Acabou? Acabou não.
gasto com documentação. Nós tínhamos falado do gasto com visto. O visto, né, é aquela autorização da embaixada que você tem antes de ir para o país. Mas ao chegar no país você precisa de um monte de documentação. Sim, um monte de documentação, tá? E quais são essas documentações? Vamos lá. Não vou citar todas não, vou citar algumas. Você precisa pagar uma consultoria de uma empresa especializada, né? Não vá sem ninguém. Igual eu falei com você, você tem que ter uma equipe do seu lado para te dar toda a assessoria, te falar dos documentos, te falar das assinaturas, te falar de tudo que você precisa, tá? Então, eu recomendo você ter uma consultoria e lá no Canadá tem várias muito boas, inclusive eu vou deixar uma na descrição aí um vídeo de uma mulher que é presidente de uma dessas consultorias, tá? E essa consultoria pode variar muito o preço, dependendo do seu problema, tá? Tem gente que é cheia de pepino, então vai ficar mais caro. As pessoas normais, em média, têm uma consultoria de 300 a 800 dólares, que é um valor bem salgado. Comprovação de inglês. Você tem que ter um teste que você faz para comprovar que você tem um inglês aceitável. Não é muito fácil de tirar esse comprovante, tá? Inclusive, esse ano eu preciso fazer proficiência de inglês e de repente eu faço até esse daqui, né, que vai servir para um curso que eu quero fazer. E eu posso também usar se eu precisar fazer alguma viagem, né? Então você tem que ter essa comprovação de inglês, é obrigatório. Você tem que ter uma equivalência de diploma caso você tenha um curso superior, um curso técnico e você queira exercer essa profissão no Canadá. Por exemplo, você é médico, você é dentista, essas profissões mais visadas, elas são mais caras, né? Pode chegar até $1.000, né? Essa equivalência de diploma, tá? É uma documentação própria para isso. Documentações padrões de 300 a 400 dólares você consegue fazer essa questão. A comprovação do inglês também não é barato não, tá? De 300 a 400 dólares, tá? A tradução da documentação. Por que eu preciso de traduzir meus documentos? Simples, você está no outro país, então sua identidade não tem valor, seu CPF não tem valor, você vai transferir seus documentos para outro país, então você tem que fazer a tradução dos seus documentos, tá? E se for muitos documentos, vai ser muito mais caro. Então, depende da quantidade, do tipo de documento, né? Documentos normais vai ficar de 200 a 500 dólares, né? Essas traduções. Você precisa de uma consulta médica mais exames para provar, né, que você está apto a entrar no país. E essa consulta mais exames pode variar de 200 a 500 dólares, tá? Às vezes o plano também faz alguns exames, já dão ajuda, mas normalmente você tem que pagar algumas coisas extra, então fica nessa faixa aí de 200 a 500 dólares. Para você entrar no país, você tem que fazer essa consulta aí também, né? Aí, principalmente agora no Covid, né? Que tem que fazer exame de Covid, etc. Taxa do CAD por pessoa, que pode variar também, depende da situação de cada pessoa. É de 200 a 800 dólares, tá? Por pessoa, tá? Tem a emissão do CAD, que além da taxa do CAD, tem a emissão, que é 500 dólares, tá? Então, além disso aqui, pode ter mais alguma coisinha. Para saber o que precisa, você tem que ter uma consultoria, que eu acho muito bacana para te ajudar a estar entrando no país com o pé direito. Bom, acabou? Acabou não. Não acabou. Você já tem visto, você tem passaporte, você já entrou no país, já pagou todas as documentações. E agora, CP? Você precisa morar em algum lugar. Não sei se vai ser na casa dos seus sonhos ou na casa do seu terror, né? Tem gente que vai para o Canadá, não consegue nada, fica morando na rua. Tem, sim. Agora, como é que é o custo das casas lá? Então vamos lá para a tela. Lembrando que hoje o dólar está custando R$4,04, no de hoje é 24,2. Então pode ser que aumente, diminui, não sei, tá? Vamos lá. Aluguel. Aluguel varia muito. O aluguel varia muito de qual lugar você está morando, de qual é o tamanho da casa e de como é a estrutura da casa. Então você pode conseguir um quarto
de 300, 400, 500 dólares. Você pode conseguir uma república de 250 dólares, né? Eu vi um cara mesmo morando numa república pagando 100 dólares, né? Mas você que não quer morar numa república, num quarto, e quer pagar uma casa, você pode conseguir casas de 1.500 dólares, 2.000 dólares, depende da casa e da localização da casa, tá? Então vamos lá. Aluguel. Vou colocar aqui uma casa simples, tá? De 500 dólares, que é um quarto, a 2.500 dólares, que é uma casa muito legal, muito boa, né, para uma família, tá? Essa é uma variação muito justa. E aí nós temos aí o valor em reais, que seria de 2.000 a 10.000 reais, tá? Olhando a cotação do dólar canadense. Casas para comprar de 50 mil a 250 mil dólares. Casas normais, né? Uma casa de 250 mil dólares é uma casa muito, muito boa. 2 andares, ar-condicionado, aquela trenhada toda, aquela levada toda maravilhosa, linda, top das galáxias, tá? Então, e uma casa de 50 mil dólares é uma casa bem pebinha, é só o terreno. Você encosta praticamente o trailer ali e fica morando, tá? Então, depende da onde você quer morar, tá? Em reais, nós vamos ter um valor de 200 mil reais até 1 milhão de reais em casas muito simples até uma casa muito boa. Não é casa mansão, é uma casa muito boa, tá bom? Muito bem, então esses aí seriam os valores de moradia. Provavelmente você vai alugar uma casa porque você não vai ter condição de comprar. Mas se você trabalhar direitinho, for trabalhador, né, cuidar da sua vida, não ficar cuidando da vida dos outros, da sua, você trabalhar, o seu patrão vê que você é um bom trabalhador, rapidamente o seu salário vai subir, né, porque ganha em horas lá, né? Então você passa, por exemplo, de 14 dólares por hora para 25, 30 dólares por hora. Aí sim seu salário sobe e você tem condições reais de comprar uma casa muito rápido, tá? Já vou falar sobre isso. Muito bem, então esses são os valores da casa. Acabou? Contas mensais. Então, quais são os gastos que eu estou levantando, CP? Eu estou falando de feira, né? Comida, roupa, conta de água, de luz, que lá também tem, gás, tá? Conta, né? Tô falando de contas relacionadas à internet, todos esses tipos de gastos que a gente tem aqui no Brasil também. É uma média. Se você for uma pessoa econômica, você vai entrar dentro desse parâmetro aqui, tá? Agora, se você chegar no Canadá e quiser comprar um iPhone, tu vai se lascar, tá bom? Então eu tô falando de uma pessoa, né, que vai para lá para trabalhar, que quer vencer, tá? Que tem uma mentalidade de economizar e tudo isso aí. Então, entra nessa aí, tá? Então, quais são os gastos? Vamos lá. Para uma pessoa que é muito econômica, chamada pão dura, que pega um sorrisal e atravessa o oceano, um sorrisal, 1.500 dólares. E para uma pessoa que gasta razoavelmente pouco, né? E que tem uma vida muito boa, acessível, aceitável, 4.000 dólares. 4.000 dólares dá para você viver bem no Canadá. Mas viver bem, tá? Compra roupa, tudo que você quiser. 4.000 dólares é um valor legal, tá? No Brasil, esse valor em real seria 6.000 reais a 16.000 reais. Então, se tu tá pensando, por exemplo, em morar no Canadá e pensa que seu pai vai pagar para você a sua estadia lá. Então, olha esses valores aqui em reais para você já ficar atento na situação, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma estimativa, né? Eu peguei um dado de uma pessoa real, tá? Essa é uma pessoa que me deu um testemunho e ela falou que quando ela chegou no Canadá, ela foi trabalhar na construção civil, na carpintaria, muito rendável, né? E realmente no início foi bem difícil para ela acostumar, né? Ela teve dificuldade em cortar madeira, porque no Canadá não é igual no Brasil. Você não é esfolado, você tem equipamentos de ponta,
né? Você tem serras, a única coisa que você tem que seguir é as instruções de segurança, tá? Então ele teve muita dificuldade de se adaptar, né? Existe meta para cumprir, o patrão fica na sua cola, então você tem que falar bem inglês, né? Então você tem as suas metas, né? Então ele chegou ganhando 14 dólares por hora, né? O patrão foi gostando, ele foi subindo, começou a sentar algumas coisas mais caras e tal, e foi tendo segurança, né? E aí ele começou a ganhar 25 dólares. Hoje, né, ele está beirando a ganhar 30 dólares por hora, por 1 hora de trabalho. Mas só que, meu amigo, é 1 hora rachada de trabalho. E ele trabalha em média 9, 10 horas por dia. Ele entra, né, 6 da manhã e fica até 9, tem vezes que vai até 9, 10 da noite, tá? Por quê? Porque ele quer trabalhar. Se ele quiser, ele pode sair 6 da tarde. Porém, como ele quer ficar mais um pouquinho para ganhar mais, aí ele, né, emenda e cumpre as metas. Lá tem isso também. Se você cumprir meta, você consegue subir muito fácil, tá? Então vamos lá. Vou pegar esse exemplo que ele deu. Ele gastou com passaporte e visto, essas taxazinhas de viagem para ir lá e tal, R$2.000, tá? Gastou pouco, inclusive. Com a documentação, ele gastou R$10.000, tá? Isso aqui é o gasto só dele, tá? Ele foi primeiro, depois que ele levou a mulher e tal, ele casou depois, então gasto de documentação R$10.000. CP, isso tudo. Por quê? Nesse gasto de documentação, ele pagou a agência que ajudou ele a fazer toda essa transferência da documentação, ele pagou a consulta médica, ele comprovou renda, então tem muita coisa inserida aqui, tem um curso de inglês dele, então tem muita coisa dentro da documentação aqui, tá? Que ele teve que fazer. R$10.000, tá? O que daria em média aí 2.000 e poucos dólares, 2.200 dólares mais ou menos, né? Ele gastou com comprovação de renda, mais 8.000. Então ele comprovou que ele tinha R$8.000, que dá mais ou menos 2.000 dólares à disposição, né, para ele por mês, né? Então ele tinha que comprovar isso aqui para o governo canadense, mostrando que ele tinha condição, caso desse errado a visita dele, a vinda dele para o Canadá, né? Porque ele tirou um visto, o visto dele era um visto de Quebec, se eu não me engano, e aí ele veio para morar mesmo. Só que ele precisava comprovar que ele ganhava 2.000 dólares. E além disso, o governo fica em cima de você. Se você fizer alguma coisa errada, você volta. Então você não pode ter problema de justiça, você não pode, né, beber demais, você tem que ter uma vida regrada, tá bom? Ok? E aí ele gastou com a comprovação de renda 8.000, né? Ele tinha mais do que isso, mas ele comprovou 2.000 dólares, que é R$8.000. Ele gastou de passagem R$5.000, que ele comprou só passagem de vinda. Na época estava caro, ele pagou 5.000. Moradia, ele alugou uma casa muito boa, linda, maravilhosa, que a casa custava 2.000 dólares por mês, tá? E no início foi bem difícil dele pagar esse aluguel, porque ele ganhava pouco, ele ganhava 14 dólares, 15 dólares por hora, e ficava muito difícil tirar esse dinheiro. Mas ele conseguiu subir e depois ele comprou a própria casa dele. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E os gastos mensais deles também eram 2.000 dólares. Ele gastava muito pouco, trabalhava muito e sobrava muito pouco tempo para gastar. Ele não gastava dinheiro com bestagem, com eletrônico, nem carro, nem nada. Ele andava de bicicleta e tudo, então ele gastava só 2.000 dólares, que é muito pouco, tá? E 2.000 dólares por mês daria R$8.000. Então, o primeiro mês dele, quanto de dinheiro ele levou no bolso, tá? R$41.000. Ele levou, na verdade, 50, mas esse aqui de 41.000 foi o gasto do primeiro mês dele, tá? Esse gasto não é necessariamente por pessoa, tá? Se fosse um casal, poderia gastar ali, não é 80, mas uns 60. Se fosse um casal com filho, uns 70.000, tá? Então, esse foi o gasto do depoimento que eu recebi de R$41.000, tá? E aí, depois eu peguei esse gasto aqui e consultei uma pessoa que foi para o Canadá e falou, ó,
Se eu tivesse esse dinheiro, eu não tinha passado tanto apuro, né, como eu passei, porque ele foi com menos e ele sofreu muito, tá? E ele falou que realmente um dinheiro desse aqui era o ideal para ele, né? Porque quando ele chegou no Canadá, isso aqui é uma outra pessoa, tá? Essa outra pessoa chegou no Canadá, ela chegou com pouco dinheiro. E aí ela não tinha uma reserva. Ela já tinha que começar a trabalhar, só que você não consegue trabalho assim tão rápido. Você tem que gerar uma confiança entre o patrão e o funcionário, né? E aí, depois de 15, 20 dias, ele já estava ficando desesperado, tentando voltar para o Brasil, ele foi conseguir dinheiro, tá? Esse é o depoimento que eu vi do cara na internet, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí que você tem que pensar em juntar, tá, pessoal? Por pessoa, se você for sozinho. Ah, CP, eu sou casado, quero uns 60 mil, eu acho que é um dinheiro legal, tá? Ah, eu tenho 2 filhos, 70 mil, 75 mil, um dinheiro legal, tá bom? Então, pensa nisso antes de ir para o Canadá, tá? Agora é a pergunta que não quero calar. CP é muito dinheiro? É muito dinheiro para nós, sim. É muito dinheiro. Mas você acha que vale a pena, CP? Então a pergunta é, vale a pena? Eu vou pegar o testemunho dessa própria pessoa. Ele falou, CP, você no Brasil, você vai trabalhar a sua vida toda e você vai conquistar o quê? No máximo, 50 anos de sua vida trabalhando no Brasil, você vai conquistar uma casa, um carro, uma moto, e olha lá que muita gente não consegue. Muita gente não consegue, né? Eu, por exemplo, fui tentar pegar um financiamento, o cara do banco me humilhou, não, na verdade me humilhou minha esposa, porque ele virou e falou assim, não moço, para você pegar 100 mil, você tem que ganhar 10 mil, né? Aí minha esposa virou para ele e falou assim, mas para que eu vou pegar 100 mil ganhando 10? Eu junto o dinheiro. Né? E lá é outra cultura, tá? Então, para responder essa pergunta se vale a pena, eu vou falar do testemunho dele, tá? Então vamos lá. Ele começou ganhando 14 dólares, 15 dólares por hora e mais ou menos 4, 5 meses depois de trabalho duro, honesto, bem feito, né? Não é trabalho porco, trabalho bem feito. O patrão gostou dele e começou a colocar em funções mais perigosas e, logicamente, mais caras. E ele começou a ganhar 25 dólares por hora. Nota aí. Ele casou, levou a mulher e a mulher foi trabalhar num negócio lá também e começou ganhando pouco e depois também passou a ganhar 25 dólares. A esposa dele começou a trabalhar de cuidadora de idosos, né? Num bom dia, ele conseguia ganhar, né, se ele trabalhasse 10 horas, ele conseguia ganhar 250 dólares por dia, tá? Ele trabalhava de segunda a sábado, tá? Então dá quantos dias? 6 dias, tá? E aí, ele trabalhando bem, ele ganhava 250 dólares por dia. Em um mês bom, ele ganhava 5 mil dólares por mês, que é um dinheiro muito bom, muito bom. Muito bom. Não é todo mundo que está no Canadá que ganha isso não, tá? Tá? Beleza. E, logicamente, a sua esposa ajudando, eles conseguiam chegar a 10 mil dólares, 11 mil dólares, dependia do mês. Eles conseguiam passar de 11 mil, 12 mil. Tinha vezes que trabalhava de Uber para dar uma, né, complementada. Então, ele chegava a ganhar 10 mil dólares. 10 mil dólares hoje, no dólar canadense, é 40 mil reais. É um dinheiro bem legal, né? Tá, ele ganhava 10 mil dólares. Aí, ele era um cara econômico, a esposa também. E ele gastava 4 mil dólares por mês, que é muito dinheiro, pessoal. 4 mil dólares dá para você pagar sua internet, sua água, sua luz, seu gás, comprar comida, comprar roupa. Você vive bem. 4 mil dólares é um salário muito bom, tá? Então, como ele ganhava 10, sobrava 6, né? Ele ajudava a família aqui no Brasil, mandava um pouco para a mãe dele e tal, não sei o quê. E aí, todo mês ele juntava 5 mil dólares, 4 mil dólares, entrava na poupança. Em 3 anos, juntando, né, 6 mil dólares por mês, ele, em 3 anos, juntando esse dinheiro, ele conseguiu um financiamento muito legal, que lá tem financiamentos bons, com juros baixos. Ele conseguiu um financiamento muito legal, conseguiu comprar uma casa linda, de 2 andares, maravilhosa, com piscina top da galáxia, carro
2 carros, um dele e da esposa, tá? Na verdade, agora ele tem mais, né? Porque agora ele tá começando a comprar os carros que ele quer comprar, né? Ele tem uma casa maravilhosa em 3 anos. Eu trabalhei a minha vida toda aqui, ainda nem comprei minha casa, tá? Então, para responder sua pergunta, vale a pena ir para o Canadá? Sim, vale. Se você está disposto a trabalhar, se você tem uma mentalidade de crescer, se você quer vencer, vale a pena ir para o Canadá, tá? Você vai ter condições bacanas, você vai ter produtos muito baratos para comprar, né? Os carros lá são baratos, né? Instrumentos eletrônicos, musicais, celular lá para eles é lixo, tá? Carro é muito barato, então você consegue vencer, você tem mais oportunidades. Desde que você esteja disposto a trabalhar, em média 10 horas por dia, muito duro, né? Você, com certeza, se você não está acostumado a trabalhar tanto, você vai, né, ficar meio esfolado. Mas é isso aí, tá bom? Então o vídeo de hoje ficou gigante. Eu queria saber o que vocês acharam. Esta é a verdade que ninguém te conta. O cara chega pra você, não, moço, vamos pro Canadá que você vai ficar rico. Mentira, cara. Tu tem que trabalhar. Você só vai ficar rico na vida se tu trabalhar. Em qualquer país. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Essa é a verdade, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Talvez esse valor de 40 mil reais que serviu para ele não sirva para você. Talvez você precisa menos, talvez você precisa mais. Isso é de pessoa para pessoa, varia muito. Eu estou dando aqui uma estimativa e essa estimativa é muito legal, que pode te ajudar aí também, tá bom? Fique com Deus, se inscreva no canal, deixa o like, valeu, fui!